Dentro da definição desse preço, tá? Porque o que os governadores, o que os estados têm frisado é que definir um preço único, um valor único de ICMS em todo o país, para ser recolhido por litro do combustível, que começou a valer para o diesel e agora vai valer para a gasolina, isso foi determinado por uma lei federal, até com o apoio do setor dos combustíveis para trazer mais previsibilidade. A questão é que foi definido, e aí pelos secretários estaduais, um valor. O valor foi definido pelos secretários estaduais. E esse valor é bem acima do que é recolhido hoje nos impostos. Como é que vocês veem essa definição, esse valor que é bem acima do atual que é recolhido? E claro, né, boa parte disso se deve à tentativa de recuperar a arrecadação que se perdeu no ano passado com o corte das alíquotas de ICMS pela lei federal. Como é que vocês veem esse valor a mais que está sendo determinado? Vamos lá, por parte, na sua pergunta. A gente, como a Fé Combustíveis, a Federação Nacional, sempre apoiou e defendeu a monofasia de REN, porque era, como você falou, dava mais previsibilidade. A gente sofria muito os postos por conta do PMPF, como foi falado aqui mesmo anteriormente, a cada 15 dias. A gente, normalmente, havia um efeito cascata, que como era? Você tem um aumento vamos dizer, ou pelo da refinaria, ou por algum motivo, a distribuidora repassa, o posto repassa, é feita uma nova pesquisa. Através dessa nova pesquisa era gerado um novo valor de referência e o consumidor, todos eram surpreendidos com mais um novo aumento por conta do reflexo desse efeito cascata. Então, nós defendimos bastante isso, que era para evitar dar mais previsibilidade, como você falou, e para dar, vamos dizer assim, mais equivalência no país todo. A gente tinha uns postos de fronteira entre um estado e outro que sofriam muito, porque às vezes um posto estavam a 20, 30 quilômetros de distância das fronteiras, às vezes até mesmo vizinhos, e pagavam tributos diferentes. Isso às vezes ocasionava até sonegação por conta de contrabando. Produto faturado para um estado e descarregado em outro, por isso que a gente era realmente bastante favorável. Quanto a essa questão dessa expectativa, nós, às vezes as pessoas pensam, os postos, quanto mais caro, melhor. Pelo contrário, a gente, quando aumenta o preço, é muito ruim para os postos. A gente precisa de mais capital de giro, a gente paga uma tarifa mais alta de cartão de crédito, porque o valor mais alto, a tarifa de cartão de crédito é um percentual em cima do valor, então isso onera mais custo para o dia a dia do posto e, naturalmente, quando se aumenta o preço, o consumo diminui um pouco. Então, nós somos do mesmo lado da população. Quanto mais barato, para a gente, melhor. Então, essa era a nossa defesa. O que gerou sua expectativa, a gente vê, se você tem uma média dos 27 estados, você teve, acho que são 24 estados que terá aumento, está apenas 3, mais o Distrito Federal, que o Distrito Federal também terá aumento, de impacto para mais. Então, isso para a gente foi muito ruim. A gente defendia que dentro da média houvesse um impacto menor para os estados. Mas isso foi discutido através do CONFAS, como você falou aí, junto, se eu não me engano, através de uma decisão acordada com o ministro André Mendonça, que havia determinado o dia de implantação, que até quando foi atrasado o do diesel, foi antecipado da gasolina, que era para 1º de julho, e antecipou-se para 1º de junho. Então, realmente, a nossa expectativa, como a gente defende que os preços estejam cada vez mais baixos, por conta desses fatores que eu falei anteriormente, a gente realmente, a única coisa da questão da monofasia de REN é que nós gostaríamos que realmente essa média fosse um pouco menor, para que causasse menos impacto no Brasil todo. Presidente, para fechar, o senhor entendeu como vai ser a nova política de preços da Petrobras? Já conseguiu visualizar se para o consumidor que abastece no posto vai ter aumento, vai ter redução aí nas próximas semanas? Olha, a gente não ficou muito claro, tanto é que a gente nem emitiu nenhum tipo de nota oficial, porque nós preferimos ver no dia a dia como é que ia ser esse comportamento e que estamos aguardando ainda, porque não dá para formar uma opinião. A forma que está escrita não está muito claro como é que será essa política de dia a dia dos preços. Então, a gente prefere, por enquanto, continuar acompanhando para ver, de acordo com as oscilações de custo no mercado internacional, como a Petrobras vai reagir, para que a gente possa formar uma opinião melhor, para não falar de uma maneira, vamos dizer assim, equivocada. Então, a gente realmente não tem ainda uma opinião formada, porque a gente não viu na prática realmente como isso vai acontecer, principalmente se houver, né, e quando houver oscilações, seja para baixo ou para alta no mercado internacional.